Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos a nossa reunião, nosso estudo da Sentinela da semana 21 a 27 de abril, que tem o seguinte tema: o perdão de Jeová, o que significa para você? O estudo está muito importante, muito interessante. Espero que essa preparação possa nos ajudar a dar bons comentários em nossa reunião. Então, vamos para o nosso vídeo. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo da Sentinela, estudo número 7, que tem o seguinte tema: o perdão de Jeová, o que significa para você? O texto base de nossa consideração será o livro do Salmo 130, o versículo 4. Contigo está o verdadeiro perdão. Então, qual vai ser o objetivo de nossa consideração? Aumentar nossa gratidão ao ver algumas comparações que a Bíblia faz ao falar sobre o verdadeiro perdão de Jeová. Então, somente lembrando, novamente, caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva, ative o sino, faça o seu comentário e, se você quiser, no final do vídeo, deixe o seu like para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo, essa informação para mais pessoas. Muito bem, vamos iniciar então fazendo a leitura do parágrafo número 1, que diz assim: Eu te perdoo. Como é bom ouvir essas palavras, principalmente se você está se sentindo mal porque disse ou fez alguma coisa que magoou alguém. Mas o que essas palavras realmente significam? Será que a pessoa quer dizer que vocês vão continuar sendo bons amigos? Ou será que ela simplesmente colocou uma pedra sobre o assunto, mas a amizade entre vocês nunca mais será a mesma? Quando as pessoas falam sobre perdão, elas podem estar pensando em coisas bem diferentes. Então, a primeira pergunta: por que às vezes pode ser complicado entender o perdão? Então, porque quando uma pessoa ela fala sobre perdão, pode estar pensando em coisas diferentes. Será que vão continuar sendo bons amigos? Será que colocou uma pedra sobre o assunto? Será que a amizade vai ser a mesma? Leitura do parágrafo 2. O modo de Jeová perdoar é completamente diferente do modo como nós perdoamos os outros. Ninguém consegue perdoar do jeito que Jeová perdoa. O salmista disse sobre Jeová: Contigo está o verdadeiro perdão, para que sejas reverenciado. A verdade é que o perdão de Jeová é o verdadeiro perdão. Jeová é o único que sabe o que o perdão realmente significa. Em alguns versículos, ao se referir ao perdão de Jeová, os escritores da Bíblia usaram uma palavra hebraica que nunca é usada para descrever o modo como as pessoas perdoam. Pergunta: o que a Bíblia diz sobre o perdão de Jeová? Então a Bíblia diz no Salmo 130, versículo 4: Contigo está o verdadeiro perdão para que sejas reverenciado. Com Jeová temos o verdadeiro perdão. Somente Ele sabe o significado do real perdão. Leitura do parágrafo 3. Quando Jeová perdoa, ele apaga completamente o pecado da pessoa. Assim, a amizade entre ela e Jeová, que tinha sido abalada, pode ser totalmente recuperada. Nós somos muito gratos a Jeová por ele nos perdoar desse modo tão incrível. Pergunta: por que o perdão de Jeová é diferente do nosso? Jeová, ele perdoa amplamente. Então, a nossa amizade com Jeová, mesmo que seja abalada, pode ser recuperada totalmente. Leitura do 4. Se o perdão de Jeová é diferente do nosso, será que somos capazes de entender o que o verdadeiro perdão significa? Para nos ajudar, Jeová usa algumas comparações que descrevem o seu perdão. Neste estudo, vamos ver algumas dessas comparações.
Elas mostram como Jeová remove o pecado e, ao mesmo tempo, como a nossa amizade com ele volta a ser como era antes. Considerar essas comparações vai aumentar ainda mais o amor e a gratidão que sentimos pelo nosso bondoso e misericordioso Pai, que nos perdoa de tantas maneiras. Pergunta: como Jeová nos ajuda a entender o verdadeiro perdão? Então, Jeová ele usa algumas comparações, e essas comparações que veremos neste estudo vai nos mostrar como Jeová remove o pecado e, ao mesmo tempo, como a nossa amizade com ele volta a ser como era antes. Subtítulo: Jeová remove os pecados. Leitura do 5. Na Bíblia, os pecados geralmente são comparados a algo bem pesado. O rei Davi falou de seus próprios pecados, dizendo: meus erros pairam acima da minha cabeça como um fardo pesado. São demais para eu carregar. Mas Jeová perdoa os pecados de quem se arrepende. A expressão em hebraico traduzida como perdão significa basicamente levantar ou carregar. Nós podemos imaginar Jeová como alguém muito forte que tira dos nossos ombros o peso enorme do pecado e o carrega para bem longe. Pergunta: o que acontece quando Jeová perdoa os nossos pecados? Então Jeová ele tira um peso de nossas costas, carrega esse peso por nós e coloca para bem longe. Leitura do 6. A Bíblia usa outra comparação para mostrar que Jeová leva os nossos pecados para bem longe de nós. O Salmo 103, o versículo 12 diz: tão longe como o nascente é do poente, tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. O nascer do sol e o pôr do sol nunca se encontram. Eles acontecem em horários e lugares opostos. Em outras palavras, esse salmo diz que Jeová leva os nossos pecados para tão longe que nós nunca mais vamos conseguir encontrá-los. Isso mostra que Jeová nos perdoa completamente e isso acalma o nosso coração. Pergunta: a que distância de nós Jeová leva os nossos pecados? Então Jeová ele leva o nosso pecado para tão longe que nós nunca mais vamos conseguir encontrá-los, demonstrando assim como Jeová nos perdoa amplamente, assim como tão longe o nascente é do poente. Leitura do 7. Embora Jeová leve nossos pecados para bem longe de nós, será que ele fica guardando esses pecados? Não. O rei Ezequias falou: lançaste todos os meus pecados atrás de ti. Ou, como a nota diz, removeste todos os meus pecados da tua vista. Isso mostra que Jeová leva embora os pecados da pessoa que se arrependeu e nunca mais olha para eles. Certo dicionário explica que as palavras de Ezequias poderiam ser traduzidas assim: fizeste como se os meus pecados não tivessem acontecido. A Bíblia reforça ainda mais esse ponto em outra comparação registrada em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, que diz assim: quem é Deus como tu, que perdoa o erro e deixa passar a transgressão ao restante da sua herança? Ele não continuará irado para sempre, pois tem prazer no amor leal. Ele novamente terá misericórdia de nós, vencerá os nossos erros. Tu lançarás nas profundezas do mar todos os pecados deles. Esses versículos dizem que Jeová lança os nossos pecados nas profundezas do mar. No passado, se um objeto caísse nas profundezas do mar, era praticamente impossível ele ser encontrado. Pergunta: como a Bíblia descreve o que Jeová faz com os nossos pecados? Então a palavra de Deus diz: lançaste todos os meus pecados atrás de ti. Ou seja, quando Jeová perdoa, ele tira o pecado das suas vistas e nunca mais olha para ele. Ele também lança nas profundezas do mar, para que nunca mais seja achado. Leitura do 8. Essas comparações nos ensinam que, quando Jeová nos perdoa, ele realmente retira dos nossos ombros o peso do pecado. É como Davi disse: felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados e cujos pecados foram cobertos.
Feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. Esse sim é o verdadeiro perdão. Pergunta: o que aprendemos até agora? Então aprendemos que Jeová nos perdoa, ele realmente retira de nossos ombros o peso do pecado. Subtítulo: Jeová paga os pecados. Leitura do 9. Jeová usa outra comparação para nos ajudar a dar ainda mais valor ao sacrifício do resgate. Ele limpa ou apaga os pecados de quem se arrependeu. A Bíblia diz que é como se Jeová lavasse e limpasse os pecados. Isso faz com que o pecador se torne puro novamente. E o próprio Jeová explica como isso acontece em Isaías 1,18. Embora os seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o pano carmesim, se tornarão como a lã. É bem difícil remover uma mancha vermelha como o molho de tomate de um tecido. É por isso que Jeová fez essa comparação, para mostrar que nossos pecados podem ser completamente limpos a ponto de parecer que nem mesmo existiram. Pergunta: que comparação a Bíblia faz para nos ajudar a entender que Jeová nos perdoa completamente? Então Jeová ele mostra que limpa e lava o nosso pecado como se nunca tivesse existido. Assim como o escarlate se torna branco como a neve, assim Jeová faz com os nossos pecados. Leitura do 10. Como vimos no estudo anterior, os nossos pecados são comparados a dívidas. Então, toda vez que pecamos contra Jeová, é como se nossa dívida ficasse maior. E essa dívida é imensa. Mas quando Jeová nos perdoa, é como se ele tivesse cancelado essas dívidas. Ele não exige um pagamento pelos pecados que já foram perdoados. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma dívida fica muito feliz quando é cancelada, nós ficamos extremamente felizes quando Jeová nos perdoa. Pergunta: que outra comparação Jeová usa para mostrar o tamanho do seu perdão? Então Jeová ele compara nossos pecados como sendo uma dívida, e quando pecamos, nossa dívida aumenta. Mas quando é perdoada nossa dívida ou cancelada, ficamos felizes. Assim Jeová faz conosco. Ele perdoa toda a nossa dívida ou o nosso pecado. Leitura do 11. Jeová faz mais do que apenas cancelar as nossas dívidas ou pecados. Ele os apaga completamente. Quando uma dívida é cancelada, podemos imaginar um X bem grande sendo riscado em cima do valor da dívida. Mesmo assim, ainda dá para ver o número embaixo desse X. Mas apagar algo é bem diferente. Para entender isso, nós precisamos lembrar que, no passado, a tinta era feita como uma mistura que incluía carvão, goma e água. Uma pessoa podia facilmente pegar uma esponja úmida e limpar o que fosse escrito com essa tinta. Então, quando uma dívida é apagada, ela desaparece completamente. Não dá mais para ver o que estava escrito ali. É como se aquele registro nunca tivesse existido. Saber que Jeová não apenas cancela os nossos pecados, mas também que os apaga completamente, é algo que toca profundamente o nosso coração. Pergunta: o que a Bíblia quer dizer quando fala que os nossos pecados são apagados? Então quer dizer que Jeová apaga completamente, assim como apagava os escritos feitos com carvão, goma e água. Se a pessoa pegasse uma esponja, conseguiria apagar facilmente aquela escrita. Assim é Jeová. Leitura do 12. Em Isaías 44, 22, Jeová usa outra comparação para explicar como ele apaga os nossos pecados. Lá diz: apagarei as suas transgressões como que cobrindo-as como uma nuvem, e os seus pecados como que com uma densa nuvem. Quando Jeová nos perdoa, é como se ele usasse uma nuvem bem grande que esconde os nossos erros, a ponto de nem ele nem nós conseguirmos mais vê-los. Pergunta: o que a comparação de uma grande nuvem significa para nós? Significa que quando Jeová nos perdoa,
é como se ele usasse uma nuvem bem grande que esconde os nossos erros, a ponto de nem ele e nem nós conseguir mais vê-los. Leitura do 13. O que isso nos ensina? Quando Jeová perdoa nossos pecados, nós não precisamos mais carregar a mancha desses erros pelo resto da vida. Os nossos pecados são completamente cancelados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É como se eles nunca tivessem existido. Esse é o verdadeiro perdão que só Jeová pode nos dar quando nos arrependemos. Então a pergunta do parágrafo 13 ela é uma pergunta pessoal. Ela diz assim: como você se sente por saber que Jeová perdoa os nossos pecados? Então eu não vou dar a minha resposta para que você não comente aquilo que eu acho. Então, deixe lá nos comentários o que você acha a respeito dessa pergunta. Subtítulo: Jeová nos aceita como seus amigos novamente. Leitura do 14. Ao receber o verdadeiro perdão de Jeová, temos certeza que podemos voltar a ser amigos dele como antes. Isso nos ajuda a não ficarmos sobrecarregados com sentimentos de culpa. Também não precisamos ficar com medo de que Jeová guarde ressentimento e esteja só esperando uma oportunidade para nos punir. Não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Por que podemos ter tanta certeza disso? Jeová disse para o profeta Jeremias: perdoarei o seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado. E o apóstolo Paulo reforçou essa ideia usando a mesma expressão ao dizer: não me lembrarei mais dos seus pecados. O que isso realmente significa? Pergunta: por que podemos confiar no perdão de Jeová? Porque ele disse para o profeta Jeremias: perdoarei o seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado. Então, se Jeová nos perdoa amplamente, podemos estar certos que ele nunca mais se lembrará e iremos voltar a ter uma amizade achegada novamente com ele. Leitura do 15. Na Bíblia, a palavra lembrar nem sempre se refere a alguém ficar pensando em algo que aconteceu no passado. Em vez disso, ela pode se referir a uma ação. Por exemplo, o criminoso pendurado na estaca ao lado de Jesus pediu: Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Esse homem não estava simplesmente pedindo que Jesus pensasse nele. A resposta de Jesus mostra que ele faria algo pelo criminoso, iria ressuscitá-lo. Então, quando Jeová diz que ele não se lembra mais dos nossos pecados, isso significa que ele não vai fazer nada contra nós. Jeová não vai nos punir no futuro por causa dos erros que ele já perdoou. Pergunta: em que sentido Jeová não se lembra mais dos nossos pecados? Assim como Jesus perdoou aquele pecador lhe dando uma esperança futura, sem querer saber o que ele fez no passado, assim é Jeová. Jeová nos perdoa, nos promete bênçãos, sem se preocupar ou se lembrar do que fizemos no passado. Leitura do 16. A Bíblia usa uma outra comparação para nos ajudar a entender a sensação de liberdade que vem com o verdadeiro perdão. Ela diz que somos como escravos do pecado, mas que quando Jeová nos perdoa, somos libertados do pecado. O perdão de Jeová nos livra completamente do pecado, e essa é uma sensação maravilhosa. Pergunta: como a Bíblia descreve a libertação que vem do verdadeiro perdão? Primeiro, ela diz que somos escravos do pecado, e o perdão de Jeová é como se fosse a liberdade dessa escravidão, ou seja, liberdade total do pecado, pois temos certeza que Jeová nos perdoou. Leitura do 17, vamos iniciar fazendo a leitura de Isaías 53, o versículo 5. No entanto, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e, por causa das suas feridas, somos curados. A última comparação que vamos ver nos compara a alguém que tem uma doença muito grave. Por causa do resgate que Jeová nos ofereceu por meio de seu Filho, nós fomos, por assim dizer, curados.
Da mesma forma que uma pessoa que tem uma doença séria fica extremamente feliz quando é curada, nós também ficamos muito felizes por ter uma relação achegada com Jeová e ter os nossos pecados perdoados. Tudo isso só é possível por causa do resgate. Assim, Jeová nos perdoa e nós podemos ter uma amizade bem achegada com Ele. Pergunta: em que sentido o perdão resulta em cura? No sentido de que o sacrifício de Cristo curou o nosso pecado. E ficamos felizes de saber que podemos ter novamente uma relação achegada com o nosso Deus Jeová. Subtítulo: o que o perdão de Jeová representa para nós? Leitura do 18. O que aprendemos ao estudar as comparações que a Bíblia faz com relação ao perdão de Jeová? Aprendemos que quando Jeová perdoa, é como se nossos pecados nunca tivessem existido. Jeová nunca mais vai cobrar o que fizemos. Por causa disso, podemos ter uma amizade bem achegada com o nosso Pai Celestial. Ao mesmo tempo, o verdadeiro perdão é um presente de Jeová para nós. É uma prova do grande amor e da bondade que ele mostra pelos humanos pecadores. E nós sabemos que, por mérito próprio, não merecemos isso. Pergunta: o que aprendemos ao ver as várias comparações que a Bíblia faz com relação ao perdão de Jeová? Então aprendemos que quando Jeová ele perdoa, é como se os nossos pecados nunca tivessem existido. Jeová, ele nunca vai cobrar o que fizemos. E por causa disso, podemos ter uma amizade com Jeová. Agradecemos sempre por esse presente maravilhoso. Leitura do 19. Vamos iniciar fazendo a leitura do livro de Romanos, capítulo 4, versículo 8. Feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. A nossa gratidão por Jeová, o Deus do verdadeiro perdão, é enorme. Mas, se quisermos que Jeová nos perdoe, precisamos fazer algo muito importante que Jesus disse: se não perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai também não perdoará as falhas de vocês. Fica claro que é extremamente importante imitarmos o perdão de Jeová. Mas como podemos fazer isso? No próximo estudo, vamos ver mais sobre esse assunto. Então a pergunta parte A: pelo que devemos ser gratos? Então devemos ser gratos pelo verdadeiro perdão. Parte B: o que vamos ver no próximo estudo? Então iremos ver como podemos imitar o perdão de Jeová, pois quando perdoamos os outros, Jeová também nos perdoará. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. Então, como você responderia? A primeira pergunta: como a Bíblia descreve o modo de Jeová remover os nossos pecados? Então, a Bíblia ela faz várias comparações para nos ajudar a entender como Jeová perdoa os nossos pecados. Ele tira o peso do pecado de nossas costas, perdoa nossas dívidas, apaga nossos pecados e encobre como que por nuvens para não ser mais visto. A segunda pergunta: como sabemos que Jeová apaga nossos pecados? Então Jeová ele usa 3 comparações para demonstrar que apaga nossos pecados. Ele deixa os nossos pecados brancos como a neve, rasga, por assim dizer, nossas dívidas, perdoando todos os nossos pecados e apaga por completo, como se nunca tivesse existido. A última pergunta, ela também é pessoal. O que o verdadeiro perdão de Jeová representa para você? Então, deixe lá no final o seu comentário para que assim possamos entender o que você acha a respeito dessa pergunta. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui finalizamos a nossa consideração e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.